aí? Invista R$100 e fature até 300 com os seus primeiros 30 canoli. Oiê! Boa tarde, gente! Como vocês estão? Bora para mais uma live, quinta-feira. Semana passou voando, né? E aí tivemos aí 2 lives, uma seguida da outra. Sejam bem-vindas e a gente vai dando início aqui, o pessoal vai entrando. Bom, o tema da live de hoje foi inspirado num comentário que uma pessoa colocou ontem na minha caixinha de perguntas, né? Onde eu coloquei para dividir comigo os seus dilemas, né? Os seus medos. E aí uma pessoa escreveu lá na caixinha de perguntas que tinha medo de colocar dinheiro nesse negócio, né? Investir na confeitaria e não ter resultados, né? Só gastar o dinheiro à toa. E isso eu acredito que é o medo de muita gente, né? Quem não tem medo de investir, né? De começar um negócio novo e investir o pouquinho de dinheiro que tem, a gente quer mais dinheiro, né? E só que dificilmente existe algum negócio, né, alguma coisa que a gente possa empreender que a gente não precisa colocar dinheiro inicialmente, né? Talvez mão de obra, mas tudo que a gente vai investir, né, tudo que a gente quer ter retorno financeiro, a gente precisa colocar um pouquinho de dinheiro. E eu sempre falo que você pode começar com o que você tem, investimento super baixo e tal, mas ingredientes não tem como fugir, né? A gente tem que investir em ingredientes. E então eu resolvi fazer essa live para esclarecer, né? Afinal, quanto que eu tenho que investir de ingredientes? Por menor que seja esse valor, qual é afinal esse valor e quanto que pode voltar para mim em termos de faturamento e de lucro, né? Vamos fazer a coisa ficar mais clara, né? Mais visível, para a gente saber quanto exatamente precisa investir e quanto pode voltar na minha mão se eu fizer tudo certinho, certo? Então vamos aqui, ó, fiz a minha programação aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Giovanna Simeone, por aqui eu te ajudo a fazer canoli perfeitos e a construir a sua confeitaria lucrativa. E eu tenho um ajudante aqui trazendo café para mim. Obrigada. Quem não gosta de café depois do almoço? Gente, eu sou viciada em café depois do almoço. Então, ó, a diferença nessa parte de ter que investir, né, em todo negócio a gente tem que investir, tá realmente em investir pouco ou muito, né? Tá nas nossas escolhas, né? Você escolher entrar num negócio que precisa de mais investimentos, riscos são maiores, ou você investir num mercado que os investimentos iniciais não precisam ser tão altos e que você tem, é relativo, né? Você investe menos e aí você vai crescendo aos poucos, né? Então, vai da sua escolha do mercado que você quer entrar. E na confeitaria, você não precisa investir muito, você não precisa começar com muito. E, puxando a sardinha para o meu produto, o canoli você não precisa de altos investimentos em equipamentos e tudo mais. Então, é realmente só ingredientes. E é isso que eu falo o tempo todo para vocês. Minha mãe conta uma história, desde que eu me conheço por gente, minha mãe conta essa história. Que tinha um homem caminhando no deserto, morrendo de sede, tava realmente quase morrendo de sede. E aí ele encontra lá um poço, uma fonte, e resolveu meu problema, vou matar minha sede. E aí tem uma garrafinha de água ao lado com uma instrução, dizendo que é para ele não beber aquela água da garrafinha, que ele tem que utilizar aquela água para sair mais água daquele poço, aquela fonte, enfim. E aí ele fica na dúvida, o que eu faço agora? Afinal, faz quanto tempo que isso aí tá desse jeito, essa água? Será que se eu pôr esse pouquinho de água que tem na garrafinha, vai produzir mais água? Será que eu não corro o risco de desperdiçar o pouquinho de água que tem e não produzir água nenhuma e eu vou morrer de sede? Ou então, eu vou beber essa água não vai ser suficiente para matar minha sede, porque eu tô com muita sede e é muito pouquinha água que tem aqui. E não vou deixar ainda água para os próximos que virão depois de mim na mesma situação. Então, realmente era uma situação bem complicada. Parecia ser o mais inteligente ele arriscar,
né, colocar lá água no poço, conseguir tirar mais água de lá, matar a sede dele o quanto ele quisesse, até levar a água embora e deixar um pouquinho de água lá para o próximo que viesse. E quando a gente vai empreender, é a mesma coisa. Ou a gente segura aquele pouquinho de dinheiro que a gente tem e acaba gastando com as nossas necessidades do dia a dia mesmo, ou a gente investe em algo que pode fazer voltar mais pra gente, certo? É a mesma coisa. Tô precisando de grana e o pouco que eu tenho eu vou investir. E se não der certo? Então, concorda que se você for cuidadosa, se você for, pensar desde o início como um negócio, né? Não simplesmente como um quebra-galho. Eu falo isso o tempo todo. Na live de ontem a gente falou sobre isso. Sobre não começar um negócio como, eu vou fazer. E aí realmente não tem como garantir, né, a saúde do negócio e que aquilo realmente vai te trazer dinheiro. Então, se desde o início você pensar com cuidado, né, for cautelosa, for coerente nas suas escolhas e pensar estrategicamente no seu negócio, as chances de dar certo são muito grandes, né? Foi o que eu respondi para essa seguidora na caixinha de perguntas. As chances de dar certo são muito grandes. Então, a dica de início, assim, é você pensar como negócio, tá? E aí, o primeiro passo é você investir no seu produto. Mas, Gi, você fala isso o tempo todo. Sim, o segredo tá em entregar um produto incrível. Um produto que você tenha segurança de como ele é, da experiência que ele vai entregar, de quanto ele custa pra você, né? Do trabalho que você tem para produzir, porque às vezes a gente se encanta com o produto e quando a gente vai realmente produzir, aquilo dá um trabalho enorme. Às vezes a perda é muito grande porque você não manja do produto, então manje do seu produto. Primeiro de tudo, invista no seu produto. Aprenda a fazer, né? Tem gente na internet ensinando vários produtos especificamente. Então aprenda com quem já quebrou a cabeça, já errou muito e agora já desenvolveu uma maneira de não errar mais, de acertar, né, de errar menos. Então, invista primeiro no seu produto. E aí depois você vai lá, faz o produto, testa, produz e vende. Porque a gente só consegue ter resultados quando a gente vai realmente pro campo de batalha, né? Quando a gente realmente consegue, começa a fazer. É fazendo que você vai aperfeiçoando sua técnica, vai aperfeiçoando o seu produto, né? Vai validando o seu produto. Então, primeiro de tudo, invista em você, invista no seu produto, produza e venda. E então você colhe feedbacks positivos, negativos, vai ali modelando, né? Vai melhorando o seu produto e aí não tem erro, tá? Então, primeiro de tudo, investe no seu produto, vai lá, faz o seu produto, testa e venda, tá? Se você ficar esperando o melhor momento, você nunca vai estar pronta o suficiente. Seu produto nunca vai estar pronto o suficiente. E aí, então, faça com que você tenha com as suas melhores condições. E aqui eu falo o tempo todo que você não precisa investir em equipamentos super profissionais, equipamentos caros, né? Você pode começar com o que você tem. E então aqui que começa o nosso passo a passo do Canoli, do que você realmente precisa. Antes da gente ir para os ingredientes, tá? Porque se eu tô falando que você investe só 100 para você faturar 300, então o que entra nessa? Entra só ingredientes? Não entra nada de equipamentos e utensílios? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Primeiro de tudo, você precisa misturar os ingredientes para fazer a massa do seu canoli. E então, você precisa, se você tem uma batedeira planetária ou um multiprocessador, ótimo, é só jogar os ingredientes lá dentro e ligar que você vai ter uma massa. Mas se você não tiver, não tem problema. Você precisa de um bowl, de uma travessa, de preferência redonda, que vai facilitar a sua vida, mas também não é uma regra. E então você mistura todos os seus ingredientes e você vai ter a massa do seu canoli. Depois disso, a gente vai para a abertura dessa massa. E então, se você tem um cilindro ou uma maquininha de macarrão, perfeito, né? Você vai conseguir abrir a sua massa da maneira que a gente abre aqui. Mas se você não tiver, como a gente começou, com rolo de abrir massa ou então uma garrafa de vidro lisa, você consegue abrir a sua massa. Então, com rolo ou uma garrafa de vidro. Se você tiver o cilindro ou a maquininha de macarrão, perfeito. Abriu a massa, o que a gente vai fazer agora? Cortar.
E para cortar, se você tiver um cortador profissional, ele também não custa muito caro, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar um potinho plástico, ou então um copo com a boca mais fininha, porque ele vai cortar melhor. Um copo normal corta, mas vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, você precisa ir para cortar a sua massa. Cortou a massa, aí você vai precisar modelar os seus canoli. Gente, tá entrando uma galera, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, viu? Eu já comecei aqui a tagarelar pra gente não... pra galera não ficar esperando. Então, sejam bem-vindas. E então, a gente precisa agora modelar o canoli. Pra modelar o canoli, o que a gente faz? Você pode fazer, sim, você pode... improvisar uma canola, né? Canola é o que a gente usa para modelar os canoli. E aí você pode sim usar uma canola de papel alumínio, né? Até tem vídeo aqui ensinando, eu vou fazer de novo ensinando como faz canola de papel alumínio. Só que aí nesse caso você não consegue padronizar o seu canoli. Então o melhor nesse caso é ter as canolas. E aí então aí que mora o nosso primeiro investimento: comprar as canolas. E as canolas, gente, custam mais ou menos R$15 e vem 12 canolas dentro. Você consegue modelar 12 canolas por vez. E eles são de alumínio. Eu ia pegar, gente, juro que eu ia pegar, mas eu esqueci. Ficou lá na minha cozinha as canolas. E as canolas de alumínio, né? Todo mundo já deve ter visto aqui nos meus vídeos, a gente mostrando as canolas. Elas são mais levinhas, né? Elas permitem uma fritura mais eficiente, né? E tem gente que usa bastão de madeira, enfim, mas essas canolas específicas que eu tô falando pra você que custa R$15 e vem mais ou menos umas 12 canolas no pacotinho, são essas de alumínio e que vão entregar pra você vão permitir uma fritura mais eficiente dos seus canoli. E então que mora aí o nosso primeiro investimento, tá? R$15. Mas se você não quiser investir nesses R$15 inicialmente, você pode fazer de papel alumínio, certo? Modelou seus canoli? Vamos para fritura. E na hora de fritar, se você tem uma fritadeira elétrica, perfeito. Mas se você não tem, pode ser na panelinha, no fogão. Você só precisa de uma panelinha mais funda, porque os canoli, para fritar uniformemente, eles precisam de imersão. Então você precisa de uma panelinha mais funda para permitir essa imersão do canoli. Se você não tem a fritadeira elétrica. Certo? Fritou o canoli, hora de recheios. E o que a gente faz com o recheio? Essa receita, né, essa simulação que eu fiz para você de investir R$100 e faturar até 300 com os seus primeiros 30 canoli, foi com canoli de doce de leite. Porque o canoli de doce de leite, ele agrada a todo mundo. Por aqui, assim, todo nosso cliente compra um canoli de doce de leite e outros sabores. Então, o doce de leite, ele realmente é um dos mais vendidos. E a gente faz o recheio do doce de leite cozinhando latas de leite condensado, tá? Não tem segredo. A gente não usa doce de leite industrializado, esses de bisnagas, né? Mas a gente gosta do bom e velho doce de leite moça cozido. Então, o que precisa para fazer um doce de leite condensado cozido? Panela de pressão. E eu acredito que você tem uma panela de pressão, né? Por menor que ela seja, você consegue colocar ali 1 ou 2 latinhas, né, de leite condensado, e aí você consegue produzir o seu recheio de doce de leite. Comece investindo num produto só, né? Como eu disse no começo da live, invista num produto, valide ele, e aí depois você começa a ousar aí em outros recheios. A gente tá falando de começar, e começar com um tipo só de doce é a maneira mais fácil, mais eficiente, né, da gente começar. Ele minimiza erros, né, falhas. Então aí você vai cozinhar o seu doce de leite na panela de pressão. Para rechear, se você tiver saco de confeitar, ótimo. Se não tiver, pode ser com uma faquinha que ela também dá certo. Certo? Então até aqui deu para entender que você não precisa de grandes investimentos em equipamentos e utensílios para começar, certo? Você só precisa de canolas. Essa eu te aconselho a investir. Nas canolas de alumínio você vai pagar aí uns R$15, vai ter 12 canolas e vai ser perfeito. Você vai ter
canoli padronizados, né? Com tamanhos padronizados, certo? Deixa eu tomar meu café aqui, senão vai esfriar. E aí, então, chegou a hora dos ingredientes. Gi, quanto, afinal, que eu vou gastar? Você tá falando em 100. A gente tirou 15 das canolas, então eu vou gastar 85 em ingredientes? Sim. Seguinte, um canole de doce de leite, o custo dele é mais ou menos de R$2, certo? E assim, é R$2 utilizando farinha de boa qualidade, tá? Nem tô falando das farinhas mais baratinhas do mercado. E ele custa mais ou menos aí uns R$2. Só que aí o que acontece? Se eu falasse pra você, olha, um canole custa R$2 de ingredientes e você vai produzir 30, então você precisa só de R$60 de investimento. Eu estaria mentindo pra você. Por quê? Porque inicialmente você vai ter que comprar um pacote de farinha de trigo, mesmo usando só algumas gramas. Você vai ter que comprar um pote de margarina ou de gordura hidrogenada, de gordura vegetal hidrogenada, inicialmente, mesmo usando algumas gramas. Vinagre, você vai ter que comprar um grande, mesmo utilizando algumas gramas. Enfim, todos os ingredientes você vai ter que comprar a quantidade da maneira que é vendida. A gente não encontra tudo a granel, né? Pra gente comprar exatamente a quantidade que a gente vai usar nessa receita de 30 canoli. Então, por isso que não é só R$60. Você precisa exatamente de R$85. Com R$85, você vai comprar todos os ingredientes para fazer a sua massa de canoli. Vai comprar as latas de leite condensado e vai comprar as embalagens. Nesse caso, eu indico para você aquelas embalagens de bomba, né? Ou então em casas de artigos de confeitaria, tem umas caixinhas de craft mais bonitinhas, mais fofinhas, mas a de bomba também é super legal. E elas custam, tanto uma quanto a outra, elas custam aí mais ou menos uns 50 centavos cada uma. Então você vai comprar leite condensado e as embalagens para fazer 30 canoli. E os ingredientes para farinha, para massa, né? Vai comprar 1 quilo de farinha de trigo, açúcar, enfim, vai comprar todos os ingredientes. Nisso, eu fiz aqui, gente, calculei certinho com o preço que eu pago em atacadista, em mercado, tá? Não fiz preços de quem compra ingredientes em grandes quantidades já de fornecedores específicos, tá? É preço que você muito provavelmente encontra por aí também, tá? E aí eu fiz essa simulação e deu R$85. O que você vai fazer? Você vai produzir 30 canoli e ainda vai sobrar ingredientes. Vai sobrar farinha de trigo, vai sobrar açúcar, vai sobrar margarina ou a gordura, enfim. Vai sobrar tudo um pouquinho de ingrediente, para que na próxima etapa, né, na sua próxima produção, aí esses insumos que você vai ter que comprar são bem menores. E aí você escolhe comprar leite condensado de novo para fazer mais de doce de leite, ou então se você compra um outro recheio, né, para produzir aí uma ricota, quem sabe, para se arriscar nesses recheios mais ousados. Então, sobra ingrediente, beleza? E aí, então, com esses R$85, você vai produzir 30 canoli. E aí, você vai sair para vender. Mas, Gi, e os custos com água, luz e etc? Bom, eu tô falando aqui para você começar com o que você tem. Se a gente tá falando de começar com o que a gente tem, é começar dentro da cozinha da nossa casa. E não é produzindo 30 canoli que a diferença de luz, de água e muito menos de aluguel vai vir alta para você, né? Então, a gente tem que começar consciente de que quando a gente constrói um negócio, à medida que a gente vai crescendo, os nossos custos também vão aumentando, né? E aí vai agregando um custo a mais aqui e outro ali. E aí a minha dica para você é que você comece a produzir e aí depois, lá na frente, você tá vendendo bastante, você comece a analisar as suas contas de consumo, sua conta de luz, sua conta de água e ver o que aumentou do seu consumo normal da sua casa. Então, se você gastava R$100 de conta de luz e agora você passou a gastar 150 e você está utilizando, por exemplo, uma fritadeira elétrica já, então muito provavelmente R$50 está vindo da produção dos seus canoli, certo? Mas produzindo pouquinho e dessa maneira, sem equipamentos, né, usando realmente esses utensílios que você tem em casa, muito provavelmente não vai vir acréscimos, né, não vai ter grandes diferenças aí nas suas contas de consumo da sua casa, certo? Então aqui a gente tá falando
sem grandes investimentos em equipamentos, em ponto físico, ateliê. Eu sei, é o desejo de todas nós confeiteiras termos a nossa cozinha, o nosso ateliê específico para isso, quem sabe até uma portinha aberta para vender um canole acompanhando um cafezinho. Eu sei, mas isso tudo agrega muito custos à nossa operação, né? E aí a gente lucra menos e a gente não quer pagar para trabalhar, né? Comprar emprego. A gente não quer comprar trabalho, a gente quer trabalhar e lucrar e aí então construir um negócio. Então, inicialmente não invista em equipamentos, em imóvel, em uniformes super personalizados. Você precisa de uma camisetinha branca, um avental, né? Cabelinho bem preso, unhas bem cortadas, limpinhas, sem esmalte. E já era, você não precisa de muito mais que isso para produzir seus primeiros canoli e começar a ver dinheiro para realmente aí investir e ainda sobrar uma graninha para você, certo? Então por isso que a gente não tá falando aqui de água, luz e etc, certo? E aí, Gi, vamos lá. Por quanto vender esses canoli? Você falou que vai investir sem faturar até 300, então, pelas minhas contas, dá para vender aí um canoli por 10 reais? Sim, gente, é o seguinte, esse canoli que eu tô falando pra você, que uma receita rende 30 canoli, é um canoli de 11 centímetros, como o nosso. Se você quiser fazer um canoli menor, né, aí sim vai render mais e ele vai custar mais barato, né, e aí vender a 10 reais realmente fica muito caro. Então, falando de um canoli de 11 centímetros, né, que é o padrão que a gente vende por aqui, e muita gente vende canoli desse tamanho, ele custa aí, como eu falei pra vocês, entre R$1,80 a R$2, certo? E aqui a gente vende tranquilamente um canoli de doce de leite por R$10, né? A gente foi agregando valor no nosso produto, né? E por isso que é importante, né, o que eu falei ontem na live, de você pensar na experiência que o seu produto entrega e tudo mais. Porque aí você consegue valorizar ainda mais seu produto. Mas R$10, gente, não é tão caro. Tem churros por R$10. E olha a inversão, né? O churros, ele tem mais massa do que recheio. No nosso canoli ele tem muito mais recheio do que massa. E massa com certeza é muito mais barato que recheio, né? Então, olha só, tem churros por R$10, tem pipocas gourmet por R$10. Nossa, Gi, mas você tá desvalorizando? Não, eu não estou desvalorizando, gente, por favor, pelo amor de Deus. Eu tô querendo te mostrar que o nosso produto, né, que um canoli, ele tem tanto valor quanto um churros, uma pipoca gourmet, um bolo de pote, que você paga aí 10, 12 reais, certo? Então, R$10 não é um absurdo para um canoli de 11 centímetros, certo? Mas, Gi, mesmo assim, eu tô achando esse canoli de R$10 muito caro. Então, eu acho que eu quero cobrar R$7. Tudo bem, dá pra ganhar também com R$7, né? A gente, inclusive, começou vendendo os nossos canolis de doce de leite por R$7. Então, não tem problema. Se você quiser vender por R$7, você ainda lucra com isso. Então, pensando num custo direto, tá? Custo direto, a gente fala de custo de insumos. Se a gente pensar aí no custo direto de um canoli de doce de leite de R$2 e você cobrar 7, você ainda tá ganhando R$5 por canoli, né? Mais que o dobro do seu custo. Então tem uma lucratividade muito boa, né? Canoli tem uma lucratividade ótima. E se você vender por 10, você ganha R$8 por canoli. Então, lucratividade ainda melhor. Se eu cobrar esse valor na minha cidade, pessoas não compram. Sá? Vou te chamar de Sá? Pode? Sá, onde você mora? Conta pra mim aqui nos comentários. Me conta onde você mora. Então, o que você pode fazer quando você acha que realmente na sua cidade as pessoas não pagam esse preço? O que você pode fazer é oferecer canoli menores, né? E aí você oferece menores e mais baratos. Porque se um canoli grande de 11 centímetros custa R$2, se você fizer ele menorzinho, ele vai custar 1. E aí, então, você pode cobrar R$3. Você vai ganhar R$2 nele, né? Você vai pagar R$1 de custo e ainda sobram R$2 na sua mão. Então, aí você vai fazendo a sua jogada de preço, adaptando o seu produto ao gosto das pessoas que você atende, né? As pessoas que moram aí, no caso, na sua região, certo? Você precisa, na verdade, fazer uma análise de mercado. Quanto que as pessoas cobram por bolo no pote, por brigadeiros,
por pavê, por pipoca gourmet, que agora tá na moda, por churros. E aí, se realmente essas pessoas cobram 3, 4, 5 reais num produto desse, aí tudo bem. Aí você realmente vai ter que diminuir um pouquinho a sua lucratividade. Mas geralmente lugares em que o custo, né, as coisas custam mais barato, os insumos também custam mais barato, né? A gente vê por aqui, o nosso realmente Jundiaí, o custo de vida talvez seja um pouco mais caro, mas a gente também paga mais caro por insumos. Então, é um ciclo, né? A gente paga mais caro pelos insumos e, consequentemente, o cliente paga mais caro pelo nosso produto. Comer em Jundiaí é caro. Às vezes a gente vai para cidades do interior em que a gente come tão bem e não paga tão caro assim. Então vai da realidade da sua cidade. Talvez eu esteja falando para você que R$85 é o que você vai gastar nos insumos, mas às vezes você vai gastar um pouquinho menos. Então tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Eu não sei de que cidade você tá falando, mas tudo isso tem que ser analisado e aí você faz a adaptação necessária, né? Faz então um canolinho menor, cobra R$3, R$4 nele, né? Que aí você vai ganhar, em termos de proporção, você vai ganhar a mesma coisa. Só que aí você tem que vender num volume maior. Em vez da pessoa comprar um canole só, ela compra 2, tá bom? E aí você vai analisando aí o seu mercado, a sua clientela, beleza? Então você consegue aí lucrar tudo isso com o seu produto, com o seu canole. Por isso, então, a gente fala em investir R$100, você investe R$100, 85 em insumos, R$15 em canolas, você produz 30 canole, sobra ingrediente e 30 canole embalados, finalizados, bonitinho. E aí você sobra ingrediente e se você vender a R$10, você ganha aí 300, fatura 300, lucra 200. E se você vender, por exemplo, a 7, né, 30 canoles vezes 7 dá 210. Você vai lucrar aí R$110, certo? Canole pequeno, mais barato, vende mais, eu acho. Então, exatamente, ó, Vida Boa Vida tá falando aqui que, na opinião dela, canole menor vende mais. Pode ser, tem gente que gosta de vender canole menores mesmo, né? A gente optou por vender canole maiores porque tudo começou lá no café e aí os clientes compravam um grande e a gente deu continuidade. Mas ele pode ser sim uma opção de produto de venda, né? De venda maior. Você tem que pensar em vender em volume, né? Em grandes quantidades, certo? É você que analisa aí qual a melhor estratégia de vendas para você, certo? Por isso o canole é tão legal. Ele te dá opções de tamanho. Você pode vender menor, você pode vender maior, você pode vender mais fininho, né? Tem lugares que vendem canole bem fininho, com um pouquinho recheio, que a pessoa come mais que um, né? Ela acaba comendo um e sentindo vontade e necessidade de comer mais que um. O nosso, por ser grande, né? 11 centímetros e ele tem um diâmetro mais grossinho, dificilmente alguém come mais que um sozinho, né? Então tudo isso você tem que analisar e você faz as suas escolhas, né? De estratégia de negócio, de venda, certo? Ele é bem democrático. Você escolhe o que você quer fazer. Eu ia fazer uma piada agora. Se minha irmã estivesse na live, ela ia me zoar. Ele é bem epilético. Ai, gente, só quem viu essa doida falando isso que vai entender. Mas vamos lá. Agora, por último, como vender sem agregar custos ainda, Gi? Porque beleza, eu fiz meu canole, mas e aí, como que eu vendo esse canole agora? Bom, você tem opções de vender sem gastar muito, certo? Principalmente tratando de poucas quantidades, né? De um número pequeno de canole. 30 canole você pode divulgar nas redes sociais, né? Que não custa, inicialmente não custa nada. Ah, mas você fala de tráfego pago, de anúncios pagos? Sim, isso é para quando você já tiver com o seu produto validado, já tiver com condições de atender todos os clientes que vêm através do anúncio, souber anunciar o seu produto. Inicialmente, você pode sim fazer, como a Nath diz, o feijão com arroz, né, todos os dias, que você também consegue vender seus produtos pelo Instagram, pelas redes sociais. A minha irmã entrou agora, ela não viu a piada que eu fiz. Enfim, aí você consegue então vender para família, né? Grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp de família, de amigos, de mães da escola, de condomínio. Aqui no meu condomínio a galera vende de tudo e vende super bem, né? Porque realmente
vende bastante, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. E aí, vende bastante. Então, você pode divulgar os seus produtos através de grupos. No Facebook também existem grupos super legais que vendem bastante, né? Que ajudam a vender. Por quê? Porque todas as pessoas que estão naquele grupo, elas têm um interesse em comum, né? E aqui eu não sei vocês, né? Quando começarem a vender o canal, pode ser que a realidade de vocês seja outra, mas a minha, a gente vende para 99% mulheres. Então, quando a gente fala a linguagem das mulheres, tá num grupo em que tem outras mulheres, as chances da gente vender são muito maiores, né? Então, você identifica aí o público. Lembra na live de ontem que a gente falou sobre você saber para quem você vai vender? Quando você sabe para quem você vai vender, tudo fica mais fácil. Então, onde eu posso vender sem agregar mais custos ainda? Redes sociais, grupos do condomínio, da família, das mães, amigas, né? Da escola dos filhos. Você pode fazer parcerias com salões de beleza, né, esmalterias, pode levar no trabalho do esposo, no seu trabalho, se você está começando na confeitaria como uma renda extra. Existem várias maneiras de você vender os seus cannoli sem agregar mais custos ainda. E se você vender tendo que entregar, né, por exemplo, vem alguém através do Instagram fazer um pedido de cannoli para você, e você precisa entregar esse produto para o seu cliente, mas você não quer entrar no iFood de início, porque o iFood cobra taxas e tudo mais, e eu entendo você realmente. A gente tá falando de começo, né? Então no começo não precisa nada disso, você consegue vender alguns e ir levantando uma grana e estruturando o seu negócio para isso. O que você pode fazer é usar o Uber Flash. O Uber Flash aqui em Jundiaí, inclusive, agora tem até moto. Antigamente o Uber Flash era só de carro, agora a gente já fez uma última entrega para uma cliente aqui através de moto e ficou muito mais barato o frete. E quem pagou o frete? O cliente, né? Quando você compra pizza, você paga a taxa de entrega. Então nada mais justo que você compre cannoli e pague a taxa de entrega também. Então a gente repassou. Era um bairro até que distante, ficou 9 ou 10 reais a taxa e a cliente pagou sem problemas. Então, você também, eu não tive custos com isso. Eu postei o meu produto no Instagram e essa pessoa viu o meu produto, inclusive ela presenteou o filho, ela nem mora aqui, ela mora em outro estado, e ela pediu pra gente enviar pro filho dela que morava aqui na cidade, e ela pagou a taxa e nós enviamos através do Uber Flash. Então tá aí uma opção também de entrega para você não ter custos com o iFood, Uber Eats e Rappi, enfim, com esses aplicativos. Você fazendo a divulgação da maneira certa, existem maneiras de você entregar sem ter custos, ou até mesmo o seu cliente vir retirar. Então, é super possível você começar o seu negócio, é super possível você ir ganhando o seu dinheiro investindo pouquinho. Então tá aqui, ó, tá revelado. Você precisa de R$100 para produzir 30 cannoli, faturar 210 a R$300, você que escolhe, né? E ainda assim sobrar ingredientes. A canola não é descartável, você consegue utilizar ela mais, né, para outras vezes. Ela passa longe de ser descartável, né, de alumínio, então a gente usa muito ela. E aí você tem aí mais produtos para faturar ainda mais e você vai fazendo aquela coisa do montinho, montão. Você vai investindo um pouquinho e vai faturando mais um pouco, vai investindo mais um pouquinho e vai faturando mais um pouco, né? Tem mais chances de você ganhar dinheiro assim do que você ficar com medo, segurando um pouquinho de dinheiro, com medo disso não te dar retorno. Se você fizer as coisas da maneira corretinha, né? Não se empolgar com uau, eu sou empreendedora agora, então eu preciso fazer acontecer. Não, invista no seu produto, produza, entregue, venda, vai validando, vai aperfeiçoando o seu produto e o seu negócio. E as chances de você ser grande são grandes, certo? Então é isso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Esqueci. Você tem que investir também na sua autoconfiança. Porque se você tiver... eu tenho até mais que R$100. Investir R$100 no negócio pra mim é de boa. Aí você vai, tem a melhor receita de cannoli do mundo, tem dinheiro pra investir, mas você não confia no seu produto, tem vergonha de vender e não confia em você, aí realmente
de nada adianta, nem o investimento, nem a melhor receita do mundo. Então, invista no seu negócio e invista em você também, tá? Seja confiante de que você tá fazendo o melhor e que isso vai te trazer resultados. Não fique com vergonha, né? Tem gente que às vezes quer justamente investir numa marca, num ateliê, num produto, num equipamento super caro, enfim, para parecer que aquilo é importante. Porque simplesmente fazer ali uma receita de canole, uma receita de brigadeiro ou de bolo e sair para vender, às vezes tem gente que fica com um pouco de resistência, tem um pouquinho de vergonha. Deixa disso. O importante é você, né? O importante é você e a sua família, as pessoas que você ama e que vão usufruir do que você vai colher de resultados e de você estar feliz também, né? Que nada adianta a gente tentar fazer os outros felizes se a gente não tá feliz. Então, invista em você, confie em você, no seu produto e coragem. Começa. Começa que aqui, ó, eu te mostrei que você não precisa de muito. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi mais uma quinta aí, mais um dia de live. Semana que vem tem mais, certo? E a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Se ficar alguma dúvida aí, pode me mandar direct, enfim, mandem pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo e boa quinta, bom fim de semana aí pra vocês. Beijo, tchau!